Olá pessoal, então aqui é a professora Rosane, vou estar dando início ao assunto de história de vocês do sexto ano, tá? Então esse material é o mesmo que vocês encontram lá no material de vocês de suporte da apostila, tá? Então é a mesma coisa. Então para nós começarmos o assunto, nós temos que entender o que é história, tá? O que ela faz, qual é o objetivo dela, o que ela faz dentro do nosso dia a dia. Então, nós podemos partir do princípio que a história, ela estuda a vida do homem através de uma linha de tempo, tá? Através dos tempos. E ela é feita por todas as pessoas e por os mais diversos acontecimentos. E vale lembrar, vale salientar que ela está presente no nosso cotidiano, no cotidiano de várias pessoas. E ela também tem o objetivo de servir como um instrumento de conscientização dos homens. Dos homens, eu digo, da sociedade em geral. Aí, dentro da história, nós temos alguns pontos interessantes a ser considerados. O primeiro deles, nós temos um papel fundamental que é o do historiador, tá? O historiador, ele tem como um papel principal estudar as experiências humanas vividas ao longo de um tempo, tá? Além disso, o historiador, ele também tem que ter fontes históricas, tá? O que seriam, então, essas fontes históricas? Tudo que o ser humano produziu desde os seus primórdios, desde o seu surgimento, tá? Então, tudo isso passa a ser uma fonte histórica. E a história, tá? Ela é dividida em 4 períodos principais, que é a Idade Antiga, tá? Ou Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e Contemporânea. Só que daí nós temos, nessa linha de tempo, até 4.000 anos antes de Cristo, tá? Como nós seguimos o calendário cristão, então a partir do momento que há o nascimento de Jesus Cristo, tá? É o ano zero. Então, 4.000 anos antes, nós consideramos isso como pré-história. E de 4.000 até 476 anos depois de Cristo é a Idade Antiga, tá? Ou Antiguidade, que é o momento onde nós temos a invenção da escrita. Aí, a partir de 476 aproximadamente depois de Cristo, até 1453, que marca como ali entre esses dois períodos a queda de Roma e a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, é considerado como a Idade Média. A Idade Moderna, aí ela vai de 1453 até 1789, que aí vai entre a tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, tá? Nesse período é considerada a Idade Moderna. De 1789 até os dias atuais, tá? Da Revolução Francesa até hoje, é considerada a Idade Contemporânea. Então, é importante a gente saber que isso está dentro de uma linha de tempo, aconteceu dentro da história da humanidade, seguindo uma cronologia, tá? Um outro ponto importante é que nós temos a origem do universo, tá? Então, a gente tem a história, tem todo o momento histórico, mas nós também temos teorias de como surgiu o universo. Alguns cientistas supõem, tá, acreditam que surgiu entre 10 a 20 bilhões de anos, onde nós tínhamos uma massa compacta, e essa massa ela sofreu uma explosão. Essa explosão recebeu o nome de Big Bang, tá? Essa explosão, quando ela aconteceu, ela espalhou inúmeros fragmentos, inúmeros pedaços, tá? Que se tem conhecimento que se move até hoje pelo universo, tá? E aí nós também podemos ver que os mares e oceanos foram formados, né? Que nessa explosão e tal. E aí dentro da Terra nós podemos ver que esses mares e oceanos, eles foram formados por vapor de água condensado, e aí esse vapor de água condensado, ele deu origem às chuvas, tá? O que acontece? Após essa explosão, ocorreu esse resfriamento. No momento ali explodiu, estava quente e foi resfriando. E os átomos que foram envolvidos nesse processo, os mais diversos elementos químicos, se formaram, especialmente quais deles? O hidrogênio e o hélio. A partir dessas explosões, desse resfriamento, se formaram as primeiras formas de vida dentro do universo, que seriam as bactérias e as algas verdes, tá? Aí, voltando também lá naquele assunto, nós temos
dentro da pré-história, algumas características importantes, tá? Então, a gente tem o surgimento do universo, tem a linha de tempo, e aí a gente pode entender dentro dessa linha de tempo a pré-história. Então, a pré-história, ela acontece do momento que vai do aparecimento do ser humano na Terra até o desenvolvimento da escrita, tá? E então, a escrita, ela foi um marco divisório, foi um divisório de água, como a gente, né, um divisor de água, entre as sociedades históricas e as pré-históricas, que eram aquelas pessoas que viviam nômades e nas cavernas, tá? Uma característica bem interessante desse período são as pinturas rupestres. Essas pinturas rupestres, elas foram deixadas dentro de cavernas, tá? Paredes, pedras, e elas eram feitas com gordura animal, com tinta vegetal, tá? Carvão. E aí, muitos estudiosos, ainda hoje, tá, preferem chamar isso pré-história de história dos povos pré-letrados, quer dizer que veio antes da escrita. Então, esse aqui é um breve resumo do que vocês vão encontrar lá no material de suporte de vocês. Desejo a todos uma boa semana, um bom dia e até mais!